Oi, gente, boa noite. Sejam bem-vindos. Boa noite. Sejam muito bem-vindos. Vamos dar continuidade à nossa série de Covid-19, o que muda para o profissional da saúde na prática e nos processos de biossegurança durante e pós-pandemia. Hoje a gente vai ter como convidado o professor Fábio, um convidado muito especial. Eu vou convidar ele para entrar. E aí eu já apresento ele. O nome hoje é Retorno ao Atendimento na Odontologia Pós-Covid. Oi, professor, boa noite. Olá, boa noite. Seja muito bem-vindo. Obrigado. O professor Fábio, eu conheci ele num grupo de estudo da USP, fiquei encantada com o trabalho dele, depois reencontrei com ele na CIOSP, aí agarrei e não deixei mais embora. O professor Fábio de Souza, ele é PhD, mestre e doutor em odontologia, professor de biossegurança do curso de odontologia da Universidade Federal de Pernambuco, coordenador da comissão de biossegurança do curso de odontologia da Universidade Federal de Pernambuco e certificado pela OSAP, é isso? Isso. Professor, seja muito bem-vindo. A live é sua. Muito obrigado pelo convite. Desde aquele dia que a gente se conheceu, né, lá na escola de enfermagem, a gente vem se encontrando e agora, neste momento, se encontrando virtualmente. É um prazer estar aqui para conversar um pouco, ter um bate-papo sobre o que muda, o que não muda, o que a gente precisa, de fato, reafirmar em termos de medidas relacionadas à biossegurança que a gente precisa tomar cuidado no consultório, né? Eu acho que é isso, né? Uma doença que chegou aí com grandes desafios, né? Impondo grandes desafios para todas as profissões de saúde, e a gente tem que pensar, né, e analisar essa doença, por mais que seja nova, para atuar da melhor forma, da forma mais segura. Com certeza, é o que a gente vem batendo na tecla, na verdade, né? O Covid, ele vem aí só para mostrar as nossas deficiências, porque as doenças sempre existiram, o risco de contaminação sempre existiu, e a gente acabava dando uma negligenciada, achava que não, né, que não acontecia, deixava um pouco para sorte, né? Então agora com a Covid a gente precisa ver que não é assim que as coisas funcionam e que a gente precisa levar mais a sério isso. Bom, professor, então vamos lá. Eu recebi já algumas perguntas, eu tenho certeza que nós teremos muitas perguntas. Já recebi algumas previamente. E aí eu vou começar por uma que é a sua especialidade. Como fazer o correto processamento das canetas de alta rotação. Eu acho que isso é o tema mais polêmico, que mais gera dúvida, que mais as pessoas têm dificuldade. Então, por favor. Joia. Então, agora a gente tem falado muito, né? Os dentistas estão falando muito sobre a necessidade da esterilização das peças de mão, né? Caneta de alta rotação, contraângulo de implante. Então, são equipamentos que eles são denominados como complexos, né? Ou seja, eles são produtos para a saúde que são difíceis de limpar, né? É difícil eu limpar um equipamento que eu não tenho acesso a todas as suas superfícies para fazer uma limpeza mecânica, por exemplo, né? Então, como esses equipamentos eles são de difícil acesso, há um desafio na limpeza e, consequentemente, na esterilização desses equipamentos, né? E não é de agora que a gente precisa indicar a esterilização desses equipamentos a cada paciente, né? No entanto, a gente se coloca em uma posição de uma doença que a gente não conhece muito, que é transmitida muito facilmente e que pode, sim, ser transmitida através dos aerosóis ou das gotículas que são formadas por esse instrumento que a gente utiliza tanto no consultório odontológico, né, que é a turbina de alta rotação.
Então, daí, como ele é um equipamento que, em geral, retém muita matéria orgânica, retém muita sujeira, é um material, é um equipamento que precisa ser lavado e esterilizado a cada paciente, né? E aí surgem muitas dúvidas de, mas será que se eu esterilizar a minha caneta de alta rotação, a minha turbina, eu vou ter um menor tempo de uso, a vida útil vai diminuir, eu vou estragar o meu equipamento, né? Isso é uma crença que muitos dentistas têm, de que se utilizar a caneta de rotação, a turbina, e fizer a esterilização, ela vai se estragar, né? Mas ela é feita, ela é fabricada para ser submetida ao processo de esterilização. Então, quando o fabricante faz esse equipamento, ele já faz pensando numa durabilidade para que ele seja submetido ao processo de esterilização. Então, esse argumento ele não pode ser utilizado como um argumento para não fazer a esterilização, certo? A gente pode fazer a esterilização, sim. Mais do que fazer a esterilização da turbina de alta rotação, o que importa também é a limpeza prévia. Porque um requisito primordial para que eu consiga eliminar completamente os micro-organismos é que eu remova a matéria orgânica antes, que eu remova sangue, que eu remova saliva, que eu remova a sujeira dessa caneta de alta rotação. E isso é o grande desafio, uma vez que a gente não tem acesso às tubulações internas desta turbina de alta rotação, né? Como fazer, então? A recomendação é a seguinte: faz de conta que eu acabei de fazer um procedimento agora, fiz uma abertura coronária, ou fiz um preparo cavitário, utilizei essa caneta de alta rotação e, portanto, vou precisar esterilizar. Qual vai ser o meu procedimento? Primeira coisa após o atendimento, eu vou acionar essa turbina de alta rotação, tanto o ar quanto a água, por 30 segundos, para que alguma sujeira que tenha sido entrado nessa caneta por um refluxo, existe um fenômeno do refluxo, que quando a caneta de rotação ela para, ocorre um refluxo, e tudo aquilo que está no ar é sugado para dentro deste equipamento. Então, o primeiro objetivo desse acionamento é fazer com que o ar e a água expulsem essas possíveis contaminantes que tenham entrado na turbina de alta rotação. E como a gente tem no consultório a necessidade, principalmente nesse momento, de gerar pouco aerosol, ou mínimo de aerosol, ou bioaerosol, é interessante que esse acionamento seja feito num saquinho plástico, certo? Você pega um saco plástico, coloca a turbina de alta rotação, aciona por 30 segundos. Então, depois desse acionamento, você vai partir, então, a equipe auxiliar vai fazer o processamento de limpeza até chegar à embalagem de esterilização. Como é que vai funcionar? Primeira coisa que a gente precisa saber é se os fabricantes dessa turbina de alta rotação, como ele diz que ela deve ser lavada, né? Será que eu posso mergulhar esta turbina no detergente enzimático? Tem fabricante que diz que pode. Você pega a sua turbina de alta rotação e mergulha no detergente enzimático ou no detergente alcalino, por exemplo. Tem outras que nem isso dizem, certo? Portanto, se o fabricante diz que eu posso mergulhar a minha turbina no detergente enzimático, é isso que eu vou fazer. Eu vou colocar no detergente enzimático, esperar o tempo recomendado e, em seguida, fazer a limpeza mecânica, que pode ser manual ou pode ser automatizada, né? Utilizando cuba ultrassônica. E isso também o fabricante ele precisa dizer, né? Porque tem fabricante que é explícito em dizer não pode utilizar cuba ultrassônica, não pode usar ultrassom. E aí a gente parte para as próximas etapas. Quando eu tenho uma turbina de alta rotação que não pode ser mergulhada num detergente enzimático, que eu não posso imergir num detergente enzimático, como é que eu vou limpar essa turbina, né? Primeiro eu tenho que ter cuidado no detergente que eu vou utilizar. Nessas situações, existem alguns detergentes enzimáticos para pronto uso, que eles são no formato de espuma. Então, você utiliza ele ao redor de toda a turbina de alta rotação, deixa lá pelo tempo recomendado. Como ele não é líquido, ele não vai penetrar nas tubulações, né? Ele fica pelo tempo recomendado e, em seguida, você submete essa superfície, as superfícies externas da turbina de alta rotação, a uma fricção utilizando uma escova
adequada, né? Existem diversas escovas no mercado para limpeza de instrumentais médico-odontológicos e você vai fazer essa fricção. Existem algumas referências na literatura que utilizam a gaze, né? Utilizam gaze, você fazer a fricção com gaze neste momento de limpeza. No entanto, a pesquisa que eu estava fazendo lá na USP, que está para publicar, mostrou que essa fricção apenas com gaze do detergente enzimático na superfície externa da turbina de alta rotação, ela não é suficiente para fazer uma limpeza. Então, ainda fica sujeira. Então, é importante a gente utilizar uma escova que não danifique essa turbina de alta rotação externamente. Tendo cuidado para não colocar água nas tubulações, né? Tendo cuidado no posicionamento dessa caneta, dessa turbina. Depois disso, a gente faz o enxágue, e esse enxágue também tem que ser cuidadoso para essas turbinas que a gente não pode colocar água na tubulação de ar, né? Depois desse processo, eu vou fazer uma inspeção visual, ver se tem alguma sujeira visível, proceder à secagem e à lubrificação. Então, vou lubrificar essa minha turbina de alta rotação e depois dessa lubrificação, eu vou precisar acionar novamente a minha turbina. Esse acionamento agora não é com água, é apenas com ar. Eu vou acoplar a minha caneta na cadeira ou no equipo e acionar por 30 segundos novamente, desta vez sem água. Para que isso? Para que esse lubrificante possa passar por toda a parte interna, lubrificar e, ao mesmo tempo, limpar também. Porque alguns lubrificantes existentes no mercado também têm um detergente associado, uma substância adstringente que consegue remover sujeira. E esse óleo nessa lubrificação vai promover essa limpeza. Aciona por 30 segundos e, em seguida, então, a gente realiza a embalagem e envia para o autoclave, certo? É importante não realizar essa etapa do acionamento da caneta, é muito importante para evitar que haja restos do óleo na embalagem, tá? Porque se o óleo extravasar na embalagem e ele entrar em contato com o papel, aquela região vai ser uma região de contaminação dessa minha embalagem. Então, vai inviabilizar o meu processo, né? Então, é basicamente isso a realização dessa descontaminação das turbinas de autorrotação, que é super importante, precisa ser feito de uma maneira cuidadosa. E desperta a necessidade de se ter várias turbinas de autorrotação no ambiente odontológico. Porque se eu precisar atender vários pacientes, talvez todo esse tempo de processamento, de lavagem, de esterilização, não seja suficiente ou não dê tempo suficiente para eu utilizar essa turbina para um próximo paciente. Tá ótimo. E aí, com tudo isso que você falou, eu tenho duas perguntas. Tá. Primeiro, questão do fabricante que fala que eu não posso usar lavadora ultrassônica. Como que fica a limpeza dessas canetas que eu já não consigo ter acesso manualmente e o fabricante ainda me proíbe de usar o ultrassom, que teoricamente conseguiria acessar mais facilmente essas partes que eu não consigo, né? Essa é a primeira pergunta. E a segunda é que a gente já viu que tem alguns protocolos, inclusive, né, até usados como referência, que fala isso que o senhor comentou, que pega a gás umedecida com enzimático, enrola, deixa lá 4 minutos e tal. Só que no Brasil, a gente não tem detergente enzimático que permita eu não imergir ele, né? Todos eles vêm com a descrição que eu preciso imergir o material. Então, na verdade, são duas coisas que são meio contraditórias, né? Aí eu queria saber a sua opinião. Em relação a primeiro que você falou, em utilizar ou não a ultrassônica, né? Eu acho que é super importante usar, né? E os fabricantes, eles precisam colocar isso como uma possibilidade, né? Mas eu já vi manual que diz que não pode usar. Assim, uma das justificativas para não utilizar pode ser
a danificação da engrenagem, né? Do motorzinho lá na região da cabeça. Liga aqui. Travou, mas voltou. E aí, outra possibilidade também é que de não mergulhar no detergente enzimático também é porque pode ser que fique algum resíduo do detergente e esse resíduo não possa ser removido e com isso danificar o equipamento posteriormente, né? Mas se tem fabricantes que diz que pode mergulhar, por que que outros fabricantes não podem, né? É estranho isso, né? Em relação ao detergente enzimático, não existe uma recomendação, por exemplo, do CDC quanto a isso. Novamente. Se eu devo mergulhar, se eu não devo mergulhar. Mas a utilização da gase foi, então, uma alternativa utilizada, que não é uma alternativa ruim, é uma alternativa bem pensada para fazer com que esse detergente fique, então, com um contato próximo durante todo esse tempo, né? Mas, pelo menos na pesquisa que eu fiz, a gente observou que ainda fica matéria orgânica externamente. E a gente utilizou uma metodologia de pesquisa através de identificação por fluorescência. Então, a gente colocava um reagente na caneta de alta rotação, na turbina, colocava no equipamento, ele fazia uma varredura e identificava os locais na turbina de alta rotação onde existia ainda matéria orgânica. Se existia matéria orgânica, é porque tinha sujeira. E se tem sujeira, essa sujeira protege os micro-organismos. E mesmo que eu leve esse instrumento, essa turbina para o autoclave, esses micro-organismos ficam protegidos pela matéria orgânica e ainda ficam viáveis mesmo depois de altas temperaturas de pressão. Então, esse é o grande problema, né? A presença de matéria orgânica. Ou seja, uma limpeza deficiente. Se eu não faço uma boa limpeza, eu não vou ter uma boa esterilização. E a limpeza é um pré-requisito fundamental para toda a esterilização. Complexo. Mas me responde, a gente tem esperança? Deu certo? Algum método de limpeza? Na sua pesquisa, deu certo algum método de limpeza? A gente pode ter esperança? Na minha pesquisa, mostrou que... O que é que ela mostrou? Que quando eu tenho uma turbina de alta rotação que não tem muitas ranhuras externas, então as canetas mais antigas, elas têm várias ranhuras. E aí essas acumulam muito biofilme. Turbinas mais novas, que têm a superfície externa mais lisa, é mais difícil de juntar matéria orgânica e a limpeza é muito mais fácil. Então, em geral, a escolha do equipamento também é uma forma de eu tentar atuar de forma mais biossegura, uma vez que esse equipamento não vai juntar tanta sujeira, né? Então, isso mostrou, né? Uma outra coisa que a gente observou também, que é muito comum até em faculdade, não sei se você já viu aquelas etiquetas que se utiliza para identificação de instrumental, né? Uhum. E a gente fez a pesquisa em clínicas, a gente visitou 3 clínicas aí em São Paulo, e algumas clínicas tinham aquelas etiquetas de identificação. E o que é que a gente observava? Mesmo depois da limpeza feita da forma mais adequada, o local da etiqueta sempre tinha matéria orgânica. Então, não é legal utilizar essas etiquetas de identificação de instrumental, porque ela tem ranhuras microscópicas na superfície que permitem a deposição de sujeira que, mesmo em uma limpeza bem feita, não consegue ser removida. Essas etiquetas são um problema. Na área hospitalar também, tem muita questão em relação a isso. Bom, então vamos lá. Tempo de descanso entre os atendimentos. Então vamos entrar no Covid agora. Tá. Vamos entrar então no retorno do Covid. Algumas perguntas que as pessoas fizeram e a grande maioria acaba rolando sempre na mesma coisa, né? Então, qual o tempo de descanso entre os atendimentos? O que é indicado? O que as literaturas estão preconizando? O intervalo entre os pacientes? Para a gente entender
quanto tempo eu preciso esperar entre o paciente e outro, é importante que a gente entenda como esse micro-organismo ele é transmitido, né? O que a literatura diz? Que essa transmissão ela ocorre basicamente através de gotículas. Gotículas são partículas que ficam suspensas no ar, que podem ser produzidas, por exemplo, na caneta de alta rotação, que gera esse bioaerosol, e essas gotículas elas têm um tamanho maior que 5 micrômetros, né? Essas gotículas elas não permanecem por muito tempo no ar, tá? Elas ficam de 15 minutos a meia hora e depois se sedimentam sobre as superfícies. No entanto, existe uma grande dúvida, e até essa semana vários pesquisadores se reuniram e enviaram e fizeram um manifesto para que a transmissão da COVID, do SARS-CoV-2, né, que é o vírus responsável pela COVID-19, também fosse considerada uma transmissão aérea, ou seja, por aerosol, por partículas muito pequenas, que seriam partículas que, por exemplo, eu falando, eu conseguiria ter essas partículas viáveis para uma infecção, né, para gerar uma infecção. Considerando isso, existem muitas especulações ainda. O que é que eu devo fazer? Se a gente for olhar para os protocolos que estão sendo publicados, os protocolos de instituições importantes mundialmente, a gente percebeu que o CDC, recentemente, o Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos, recentemente publicou a seguinte orientação, de que o dentista ou a equipe de saúde bucal, após o atendimento, deveria esperar no mínimo 15 minutos após o atendimento, sem fazer nada na sala, esperar 15 minutos para que essas partículas pudessem se sedimentar, para depois desses 15 minutos realizar todo o processo de limpeza e desinfecção do ambiente e das superfícies, tá? Isso é o que o CDC falou. No entanto, depois de um certo tempo, o CDC tirou essa informação e não determinou mais um tempo entre um paciente e outro, certo? Mas existe uma lógica nesse tempo. A gente precisa esperar esse tempo, né? Não se sabe ainda qual é o tempo ideal. O sistema inglês de saúde, né? O sistema de saúde do Reino Unido também tem um super manual que fala desse intervalo. E o que é que ele diz? Quando a gente tem situações onde há uma renovação do ar, o que é isso? Eu tenho um consultório que tem janelas e que depois do atendimento eu posso abrir essas janelas para haver uma circulação. Eu tenho no meu consultório um sistema de exaustão que remove o ar que está ali presente e joga para fora, e esse ar ele é constantemente renovado. Existe uma recomendação que em um ambiente de saúde atualmente eu deveria ter uma renovação do ar que deveria ser de 6 a 12 renovações a cada hora, tá? Para eu fazer isso no meu consultório, eu preciso contratar um engenheiro clínico para que ele vá lá e diga, você tem um ar-condicionado aqui, você tem janela, você vai colocar um exaustor de tanta potência que vai ser utilizado por tantos minutos e depois de todo esse cálculo ele vai dizer, com 5 minutos o seu consultório ele já está com o ar todo renovado. Isso para uma situação ideal, né? E mesmo com essas renovações de ar, esse instituto inglês do Reino Unido diz que se deve esperar 20 minutos, mesmo com sistemas de renovação. E ele diz o seguinte, se a sala ela não tiver nenhum sistema que promova uma renovação do ar, ou seja, eu tenho no meu consultório uma sala de 9 metros quadrados, que é um tamanho mais ou menos padrão de sala de consultório, de sala clínica, que eu tenho um ar-condicionado split, eu não tenho janela, e aí, o que eu vou fazer? Né? Para essas situações em que eu não tenho um sistema de renovação de ar, nem por uma janela que eu vou abrir no final, ou nem por um sistema de renovação, deveria se esperar 1 hora. Tá? 1 hora para iniciar a limpeza e realizar o próximo atendimento.
Mas não é só isso, assim, né? A gente tem que lembrar que existem vários fatores que determinam a qualidade do ar no consultório odontológico. Uma delas vou fazer bochecho quando o paciente chegar, né? Então, existe também uma recomendação que não é nova, é uma recomendação relativamente antiga, de que antes de todos os procedimentos no consultório odontológico, você pedir para o paciente fazer um bochecho com um antisséptico bucal, para que haja uma redução dos micro-organismos na cavidade bucal e, consequentemente, os aerosóis que forem produzidos a partir do trabalho nesta cavidade bucal também terem uma contaminação menor. Então, isso está relacionado à contaminação, tá? Muita gente tem a ideia de que eu vou fazer o bochecho no paciente porque vai diminuir a quantidade de aerosóis. Não. A quantidade de aerosóis produzidos vai ser a mesma. O que vai reduzir é a concentração de micro-organismos presente nessas partículas que vão estar no ar, que vão ser produzidas do mesmo jeito. E aí existe uma certa controvérsia. Eu já estou entrando em outro assunto. Em relação ao tempo, já tá definido, assim, né? É muito difícil determinar um tempo, né? Existem várias coisas que você tem que analisar. A renovação do ar é uma delas. E essas outras medidas, né? Se eu consigo utilizar várias medidas, eu posso tentar, então, diminuir esse tempo entre um paciente e outro. Agora, se eu não utilizo medida nenhuma, é complicado. Vai ser complicado gerir esta situação, né? E aí eu já entrei no bochecho. Não sei se eu devo entrar já. Não, mas tá ótimo. A gente tem que lembrar que essa pausa entre um e outro é essa pausa para começar a limpeza, né? Então a gente tem que calcular essa pausa de sair do consultório, deixar lá, e aí você vai entrar, vai limpar todas as superfícies, vai remover material. Então aí brincando, mais ou menos 1 hora e meia entre pacientes, sendo otimista. Exatamente. E aí, já que eu entrei no bochecho, o bochecho também é um tema polêmico em relação a essa situação atual, né? Porque existe uma tendência muito grande, e vários dentistas perguntam isso, vários colegas, de vez em quando eu recebo mensagem, perguntando que substância eu vou pedir para o paciente fazer bochecho, né? Antes do atendimento. Primeiro, a gente tem que pensar que esse bochecho ele tem que ser de 1 minuto. Então, não adianta o paciente chegar lá, fazer um bochechinho de 2 segundos e jogar fora. Não. 1 minuto para que a gente tenha uma ação dessa substância. E, preferencialmente, a substância que eu vou utilizar, ela tem que ter um efeito residual. Ou seja, ela vai funcionar naquele momento e ainda vai perdurar por mais tempo. E uma substância que é super adequada para esse efeito residual é a clorexidina. O bochecho com clorexidina 0,12%, que sempre foi utilizado na odontologia. Não existem evidências científicas atualmente que mostram que determinado bochecho ele é eficaz ou não para o SARS-CoV-2. Tá? Eu estou falando de bochecho. Então, não existem evidências científicas para eu embasar o meu uso por um determinado tipo. Mas existem evidências científicas para embasar para a redução de micro-organismos de um modo geral. E a clorexidina, ela é adequada para isso. Posso utilizar cloreto de cetilperidínio, posso utilizar óleos essenciais. Inclusive, o CDC cita eles, tá? E existe uma tendência de se utilizar agora bochecho com peróxido de hidrogênio, a 1%, a 0,5%. No entanto, não existe embasamento científico para isso, tá? Então, se não tem embasamento científico para isso, por que eu vou utilizar? O que a gente observa é que houve uma publicação que citou essa possibilidade, mas que não havia embasamento científico. Então, vamos permanecer naquilo que a gente faz de forma segura, que é a utilização do bochecho com clorexidina, que vai nos garantir uma ação residual no tempo que o paciente vai ficar atendendo ali, reduzindo a quantidade de micro-organismos no ambiente, né, no ar do consultório. A gente, nesse momento que é tudo tão novo,
Às vezes, se a gente ficar no que a gente já conhece, já dá base pra gente com segurança, né? Não tem por que ficar inventando nada novo, porque é o que a gente falou. O Covid ele tem um risco de um potencial de contaminação muito alto, mas graças a Deus ele é facilmente eliminado. Então a gente Sim. sabe como eliminar. Então é muito mais fácil a gente manter no seguro, no que a gente tem estudo, né, e não ficar inventando coisa nova. Se a clorexidina resolve, não tem por que ficar inventando outra coisa nesse momento, né? Que a gente já não tem tanto controle da situação. Ficar colocando muitas variáveis depois acaba prejudicando. Exatamente. Bom, deixa eu começar a fazer umas perguntas, porque tem umas aqui, Tá. senão o pessoal vai ficar bravo comigo se eu não ler. demais. Ó, Fábio, você tem experiência com o uso de detergente alcalino na limpeza das turbinas de alta rotação? Porque você sempre fala em limpar com detergente enzimático. Tá, a pesquisa que eu fiz utilizou detergente enzimático, certo? Pode-se utilizar o alcalino? Pode-se utilizar o alcalino também. Existem detergentes alcalinos que são ótimos, até em algumas situações melhores que o detergente enzimático, mas eu vou parar de falar de detergente enzimático, vou falar de detergente. Mas pode falar de enzimático. É que vem uma linha, né, de detergente alcalino aumentando, né? Sim. Mas o detergente enzimático na área da saúde ainda é muito... Traz uma segurança pra gente, né? Dá uma e assim, existe uma cultura que foi incutida no dentista de que ele precisa usar o detergente enzimático. E se ele não usar o detergente enzimático, não vai dar certo. Não é verdade, né? Sim. Então, é até bom essa pergunta para desmitificar isso, né? Que não é só o detergente enzimático. Eu posso utilizar o detergente alcalino, sim. Com certeza. A técnica, eu acho que ela influencia tanto quanto a escolha do detergente, né? Claro que a gente precisa escolher um detergente adequado, que tenha registro, que tenha todos os laudos, a gente sempre fala sobre isso, mas a técnica também é muito importante. Não adianta eu ter um detergente a mais, o mais caro do mercado, e não fazer da forma correta, não lavar do jeito certo, também não adianta. E assim, atentar para as instruções do fabricante, né, desse detergente, né? E se você pega um detergente, a maioria dos detergentes que são utilizados, eles não podem ser reutilizados, né? Eu usei uma vez, ele sujou ali as enzimas ou o detergente, ele sofreu a sua ação e ele não pode ser utilizado. No entanto, as pessoas confundem tempo para eu poder utilizar com reutilização. Aí tem lá no produto assim, depois de manipulado, esse produto pode ser utilizado por até 48 horas. Beleza, mas isso não quer dizer que eu possa utilizá-lo repetidamente, né? Usei uma vez, eu vou ter que descartar. Eu escuto muito pessoal falar assim, eu vejo quando tá sujo, né? Eu vejo quando a água tá suja. Quando a água tá suja, a gente troca. E, na verdade, isso é um parâmetro totalmente equivocado, porque a sujidade visível ou não na água não significa que as minhas enzimas ainda estão fazendo efeito. Então, certo, usou, jogar fora, a gente sempre bate nessa tecla e é bem difícil as pessoas aceitarem, porque elas olham e elas falam, não, a água tá limpa, dá para usar mais uma vez, né? Tranquilo. Perguntaram aqui, só aproveitando o gancho do detergente, qual o efeito do produto enzimático? Qual é o efeito, o que o detergente enzimático faz? É isso? Eu acho que é isso. Qual é o efeito das enzimas, né? Seria, eu acho. Tá. Acho que Então, as enzimas, elas têm a finalidade de quebrar as moléculas, né? Então, elas podem quebrar moléculas de proteína, podem quebrar moléculas de gordura que estejam presentes, aderidas nesses instrumentais, né? Então, a gente vê que a proteína é o principal substrato que está presente, né? Que está na saliva, que está no sangue. Então, essa é a grande vantagem do detergente enzimático. Ele, ao ser utilizado, faria uma dissolução, uma quebra dessas substâncias, que quando da limpeza mecânica, seja ela automatizada ou manual, facilitaria, então, a remoção dessa sujidade. Então, a enzima tem basicamente essa finalidade. Perfeito. A Rosinha só está lembrando aqui que usar detergente com ou sem enzimas. Então, gente, isso também é uma coisa que a gente sempre fala nos treinamentos,
Que o pessoal tem essa cultura de achar que o enzimático é obrigatório. Ele não é obrigatório. Você pode escolher entre o detergente neutro, alcalino e enzimático. O que você precisa é que seja um produto licenciado para uso profissional. Né? Então, sempre tomar esse cuidado, que eu não posso ir no mercado comprar um detergente porque falou na live que não precisa ser enzimático, amanhã eu vou no mercado e compro detergente neutro e uso. Isso não pode. Existe uma diferença de produtos para a área de saúde, para o serviço hospitalar, ou para o serviço odontológico, e o produto que ele é doméstico, né? Que o uso doméstico, o produto doméstico não é indicado para isso, né? Ele pode até ter uma remoção de sujeira, mas não para os produtos da área da saúde, né? E para isso, a Rosinha aí apareceu, né? Um beijo para ela, saudades. E é importante isso, né? Beleza, eu posso utilizar detergente enzimático ou não, desde que seja um produto específico para a área da saúde. Perfeito. Tem uma pergunta aqui que eu acho que a pessoa não entendeu, ou quem não entendeu fui eu. Podia dar o nome deste óleo com desinfetante? Quando a gente falou da lubrificação, né, você não falou que o lubrificante desinfetava, falou? Não. Existem alguns lubrificantes que na sua composição ele tem uma astringente que promove uma certa limpeza, entendeu? Então, quando eu uso esse lubrificante, ele também, ao passar nas engrenagens, promoveria essa limpeza. Mas eu não me recordo o nome específico do óleo, né? Mas quase todos eles promovem essa ação. E é importante também na lubrificação que ela seja feita uma lubrificação sob pressão. Então, se eu utilizo... porque existem alguns lubrificantes que você pega a caneta de alta rotação e pinga um óleo, coloca algumas gotas desse óleo dentro do canal que precisa ser lubrificado, a tubulação. Só que isso não vai adiantar muito. Eu preciso ter um dispositivo que eu acione e que esse óleo ele penetre sob pressão nessa tubulação interna para forçar o acionamento das engrenagens internas e, com isso, lubrificar e, consequentemente, limpar. Tá ótimo. Voltando lá atrás na caneta, que essas perguntas foram sendo feitas quando a gente estava falando lá atrás das canetas. Tá. As orientações que o senhor deu foi sobre as canetas que são autoclaváveis. E para canetas que não são autoclaváveis? Aí eu fiquei na dúvida, porque por ser um produto considerado crítico, ele obrigatoriamente tem que ser autoclavável, não é? Tem no mercado canetas que não são autoclaváveis? Atualmente não existe. Assim, não existem turbinas de autorrotação que não são autoclaváveis, certo? Se existem ainda dentistas utilizando, devem ser muito antigas, fabricadas há um tempo atrás, né? Até porque é uma recomendação do CDC. O CDC já diz lá, ó, turbina de autorrotação precisa ser esterilizado em autoclave, né? Precisa ser. Então, se a sua turbina de autorrotação ela não tem a possibilidade de esterilizar, pense assim, para ontem adquirir uma nova que possa ser esterilizada para a segurança tanto da equipe quanto dos pacientes. Tá ótimo. Em relação à EPI, o capote, como proceder? Pode usar em duplicidade? Usar 2 capotes? É isso? Acho que sim, deve ser. Então, existe uma certa... inclusive saiu até uma reportagem, assim, não sei se você ficou sabendo, sobre o uso desse avental e como esse avental ele pode estar sujeito a uma vulnerabilidade em termos de permeabilidade, certo? Uhum. O que é que eu penso em relação a isso? Vamos pensar nas indicações corretas em relação ao avental. Se eu tenho um avental que ele é utilizado na gramatura 40, gramatura 50, que é a gramatura indicada para a utilização, e esse avental ele é descartável, ou seja, eu vou utilizar uma vez e jogar fora, e ele está dentro das especificações
das normas da ABNT, a partir do momento que ele é comercializado, eu não precisaria utilizar dois, certo? Então, Até seria um desperdício. utilizaria... e a gente está em um momento que a gente está com escassez de equipamento de proteção e ainda estão muito caros, né? Tem todo esse contexto. Então, utilizaria um só, Perfeito. para essa pergunta específica. E aí, só fazendo o link, já perguntaram aqui quais os EPIs necessários Tá. Então, nesse momento. Tá, Mudou alguma coisa? Não mudou muita coisa, assim. Mudou o que a gente usava, né? Mas assim, a necessidade mudou? Porque, assim, na verdade, a grande mudança é em relação à utilização de um respirador, da máscara, né? Como a gente tem uma doença que está presente em aerosol, mas que a gente tem dúvidas sobre a transmissão ou não a partir desses aerosóis, e está presente em gotículas, eu preciso ter uma respiração respiratória que seja mais eficiente. E essa proteção respiratória, ela não é alcançada com uma máscara cirúrgica. Principalmente porque ela não tem uma boa vedação. Daí a necessidade da máscara, do respirador PFF2 ou N95. A outra grande diferença, assim, em relação ao que a gente já via anteriormente, era a gente utilizava muito o jaleco de tecido e não trocava entre os pacientes, né? Agora é a utilização do avental descartável a cada paciente, né? Tem a máscara que tem essa diferença. E uma coisa que está mais comum atualmente é a utilização do protetor facial, do face shield, justamente para proteger mais em relação a gotículas e aerosol que é produzido. Mas em termos de EPI, vai ser o elenco seguinte: avental, máscara PFF2, óculos de proteção, gorro, o protetor facial e luvas. Perfeito. Aqui é uma pergunta também um pouco mais antiga. E a base do equipo, qual a recomendação? Já que você falou que em recolocar a caneta e acionar após a lavagem da turbina. Não entendi. E a base do equipo, qual a recomendação? Acho que foi na hora que acho que do óleo também, da lubrificação do óleo. Deve ser. Eu não sei se tá perguntando em relação ao que fazer no equipo para fazer a limpeza e desinfecção. Não, talvez seja isso, né? Também não entendi. Se alguém quiser, quem mandou, se quiser mandar de novo. Aqui. Eu tô te complicando aqui, o pessoal tá te complicando aqui no saneante, hein? Um EPI para... Não, vou pular essa, depois a gente vai. Um EPI para cada paciente ou a cada 4 horas? Já que a gente já falou de EPI. Aí a gente tem essa recomendação? Veja. Se troca a cada paciente, se fica a cada 4 horas, independente da quantidade de paciente? Isso para que tipo de EPI, né? Assim, se a gente for pensar nas recomendações de fabricante, vamos pensar na máscara, por exemplo, que é uma grande preocupação, né? Eu vou precisar utilizar uma N95 ou uma PFF2, que o fabricante diz que é de uso único e que eu vou utilizar e jogar fora. O que eu vou fazer, então? Eu vou utilizar a cada paciente e jogar fora, mas eu estou comprando esse EPI a 20, 30 reais, uma máscara. Então, o que eu vou fazer? Vai ser impossível, né? Então, existe uma recomendação do uso estendido desse respirador, né? O que é que eu faço? O que é que eu vou fazer? Eu vou chegar no consultório, vou começar a atender os meus pacientes e eu vou colocar a máscara e eu não vou retirar. Então, eu posso utilizar em todo o turno e só descartar após esse uso estendido, certo? Esse é o que seria a recomendação nesse momento, já que a gente tem uma escassez de EPI e também mais segura, certo? Se ainda houver uma escassez muito grande e eu precisar reutilizar este respirador, aí a gente tem que ter todo o cuidado na reutilização. O CDC fala em 5 reusos. Então, eu posso reusar 5 vezes e depois descartar.
tendo cuidado na hora de recolocar esse respirador, de utilizar luvas, porque esse respirador ele vai estar contaminado externamente, né? Então é necessário esse cuidado. Mas, idealmente, faria-se o uso a cada paciente. Não podendo, uso estendido. Tá ótimo. Isso da máscara, né? Do respirador. Sim, cada EPI acaba tendo uma recomendação diferente, né? O que eu vi do capote é que tem alguns estudos falando que na hora que vai tirar, né? O tirar o capote, ele pode, se tiver alguma coisa ali, também gerar aerosol e contaminar o ambiente, contaminar a pessoa que está fazendo, que está utilizando. Então, também não é só usar o IPI, usar, comprar tudo que o mercado está oferecendo, né? Mas a gente saber como utilizar corretamente cada IPI. Não dá para sair comprando tudo e também usar de forma incorreta também não adianta. O grande risco nessa questão da Covid-19 é a desparamentação, né? No momento que eu vou tirar os meus EPI, há o lançamento de partículas que estavam aderidas nos meus equipamentos. Então, daí a necessidade de fazer a remoção cuidadosa, ter cuidado nessa remoção e lembrar que a remoção de respirador e óculos de proteção tem que ser feita fora da sala de atendimento clínico. Porque se a gente entende que nessa sala vão ficar partículas suspensas no ar e existem pesquisas de laboratório mostrando que essas partículas podem ficar até 3 horas, partículas muito pequenas, né? Não as gotículas, eu não posso remover a minha máscara dentro da sala clínica. Porque se eu remover, eu vou respirar esse ar que está contaminado ali. Assim como óculos de proteção, porque a mucosa ocular também é uma possível via de entrada dos micro-organismos. Por isso que eu posso remover todos os meus EPI dentro da sala clínica, descartar, mas óculos de proteção e respirador eu preciso tirar fora da sala de atendimento do paciente. Tá ótimo. Eu vou te perguntar uma coisa que ninguém perguntou aqui, que eu tô achando estranho, mas sempre me perguntam. Como que faz a desinfecção das garrafinhas que ficam lá no reservatório? Como fazer a desinfecção? Que produto utilizar? Assim, as pessoas me perguntam muito isso. Ajuda a gente. Como que eu faço a desinfecção? É um problema, né? Porque se eu tenho um reservatório que não está sendo limpo, o aerosol que é produzido, que vai para a minha caneta, a água que vai para a minha caneta, também não vai ser limpo, né? Então, eu preciso ter esse reservatório limpo. A recomendação é que essa limpeza ela seja semanal. Então, lá no último dia da semana, eu vou tirar essa garrafa, fazer uma limpeza interna com água e detergente, certo? Utilizando escovinhas, tipo aquelas escovas que utiliza para escovar uma madeira, por exemplo. Porque é uma garrafinha PET de 500 ml em geral, né? Não é uma PET, mas é no estilo. Faz a limpeza mecânica desta garrafa, promove o enxágue e remove todo o conteúdo de água e sabão internamente. Essa é a recomendação básica. Posso fazer uma desinfecção? Posso. Eu posso encher essa garrafa com hipoclorito a 1%, deixar por 10 minutos. E depois jogo esse hipoclorito fora, enxago completamente, deixo água nessa garrafa, ele fica o fim de semana, por exemplo, e aí na segunda-feira eu jogo essa água fora e passo a utilizar com segurança. Essa garrafa se submeteu a uma limpeza e desinfecção. Perfeito. Muito bom. Como limpar o face shield depois do atendimento? Certo. É uma pergunta interessante, porque muitos protetores faciais, o face shield, são de acetato que sofre uma ação quando a gente utiliza álcool. Então, se eu passar a utilizar álcool por um certo tempo, a superfície vai começar a ficar opaca, vai ficar arranhada. Então, eu tenho que optar por produtos que não danifiquem o meu equipamento, que aumentem a vida útil do meu equipamento de proteção, né?
Primeira coisa, lavar com água e sabão. Então, vou lavar com água e sabão e vou secar. E aí eu vou utilizar um produto que pode ser hipoclorito. O hipoclorito ele vai ter um inconveniente de que vai deixar um cheiro que não é muito agradável. E eu vou precisar de um novo enxágue, né? Existem alguns desinfetantes no mercado que têm a ação de limpeza e desinfecção juntos, né? E aí existem alguns à base de quaternário de amônio com biguanida, existem alguns à base de peróxido de hidrogênio a 0,5%, tem vários no mercado. Então, o que eu acho mais adequado seria você ter um produto desse, que é simplificado, né? Que você pode utilizar, que vai fazer limpeza e desinfecção em uma etapa única e não vai danificar o seu equipamento. Então, existem vários, né, cara? Não vou falar aqui de marca comercial, mas você pode procurar, depois eu posso até fazer eu vou até fazer um post sobre isso, que muita gente pergunta, para colocar lá na Odontologia Biosegura, de colocar algumas marcas. Eu não ganho marca nenhuma, dinheiro de marca nenhuma, mas muitas pessoas perguntam que produto usar, né? Acho que isso é interessante. A gente tem o Prático X e tem o Prático PU. São dois desinfetantes também com base de quaternário de amônio e biguanida, que são indicados, não tem contraindicação em relação a danificar a superfície. Então, eu posso falar de marca. Olha aí, a tá gente ótimo. tem. Bom, roupa. Cuidados com a roupa sob o jaleco. E se eu posso sair do consultório e voltar e continuar atendimento com a mesma roupa? Então tá. O indicado é que você tenha uma roupa que seja... A roupa que você utiliza no seu atendimento seja uma roupa privativa para aquele ambiente, né? Que é o uniforme privativo, que é o scrub, que está se falando tanto, que é o pijama cirúrgico. Então, o adequado é que você tenha uma roupa que você utilize apenas no seu consultório para atendimento. Então, você vai chegar no seu consultório com a sua roupa, vai trocar a roupa, colocar este pijama, atender todos os pacientes. E quando você sair, você vai tirar esse pijama, colocar essa roupa, para evitar que você leve para fora do seu consultório os contaminantes que você tem ali durante o atendimento. Perfeito. Então, essa é a indicação. Quando a gente fala de limpeza terminal a cada paciente, isso inclui tudo? Parede, janela, teto, chão, tudo? Não, né? Aí a gente tem que entender esse conceito, né? Limpeza terminal é a limpeza do fim, é lá quando termina tudo, né? A limpeza entre um paciente e outro não é uma limpeza terminal, ela é concorrente, ou seja, que ela ocorre enquanto eu estiver atendendo, assim, enquanto eu estiver trabalhando, né? Então, a limpeza concorrente, que é aquela que eu faço após cada atendimento, e aí a gente vai esperar um determinado tempo, de acordo com o que a gente discutiu anteriormente, ela vai se concentrar nas superfícies de contato clínico, ou seja, são aquelas superfícies que são próximas ao atendimento, que geralmente o dentista ou o auxiliar tocam. Por exemplo, refletor, equipo, cadeira, bancada, o próprio mocho. Então, essas superfícies próximas à cadeira, que se contaminam muito facilmente, não só pelo toque, mas até pelas gotículas, elas precisam ser tratadas a cada paciente, a cada atendimento. A limpeza terminal é para o final do dia. Então, é a limpeza final, que a gente vai incluir paredes, incluir o piso, né? Lembrando que quando essa limpeza é feita no final, a próxima vez que eu vier a realizar o atendimento no dia seguinte ou no próximo turno, não precisa ser submetida a uma nova limpeza, porque aquele ambiente já está limpo. Perfeito. Vamos para a última pergunta? Tá acabando. Passou tão rápido, né? Foi e rápido. Aqui, nossa, só falta 5 minutos, passou muito rápido. Eu devo colocar o material, acredito que é o instrumental, direto na lavadora ultrassônica? Então, as lavadoras, existem diversas lavadoras ultrassônicas, vocês devem ter alguma também, né?
As lavadoras, em geral, elas vêm com uma bandeja, né? Um dispositivo que você pode colocar os instrumentais, desde que eles não caiam dentro da cuba, né? Mas só que existem alguns equipamentos que são muito pequenos, que mesmo colocando naquela trama, o instrumental não passa, não fica retido, né? Aí você pode utilizar alguns artifícios, não sei se é muito fácil no consultório, mas pode utilizar um beckerzinho, alguma substância, recipiente de vidro para colocar dentro. Pode colocar alguns saquinhos que se vendem, que tem uma trama, que você consegue colocar no próprio ultrassom, ou até mesmo os cassetes, né? Os cassetes são muito bons nesse sentido, porque você consegue colocar os instrumentais, eles ficam fixos ali e você já coloca dentro do ultrassom. Então, isso é muito interessante, o uso do cassete. A gente só recomenda, em relação a esses artifícios, sempre lembrar que cada coisa que eu coloco dentro, ele vai diminuindo o poder da atividade ultrassônica, né? Então, se é vidro, ele tem uma diminuição de X%, se for um recipiente de alumínio, o plástico, ele costuma roubar muito mais, em torno de 30%, né, do ultrassom. Então, só tomar cuidado, porque às vezes a gente vê o pessoal colocando tantas coisas umas dentro das outras que acho que se for medir mesmo esse tempo, não vai conseguir. Acabou. Nosso tempo está acabando. Passou rápido. Se eu não encerrar antes, se cair, eu não consigo gravar a live. Então, eu preciso encerrar. Professor, certo. Muito obrigado. Adorei. Foi muito bacana. Já fica o convite, se quiser voltar de novo, que eu tenho certeza que tem muito mais perguntas. O pessoal está fazendo milhões de perguntas. Infelizmente, não vai dar tempo de responder todas. Semana que vem, gente, só um recado. Vai ser retorno ao atendimento de beleza durante pós-pandemia. Então, divulga aí, conta para todo mundo. Mesmo quem não tem salão, vai no salão, conhece alguém que vai. É super importante a gente conhecer. Vai ser com a Daniela Pontes, que ela é expert em biossegurança. Professor, muito obrigado por ter dividido o seu tempo com a gente, o seu conhecimento. E já fica o convite para voltar. Eu que agradeço, foi ótimo o bate-papo. Me coloco à disposição, se quiserem que eu volte, eu volto com muito prazer. Tem tanta coisa para discutir e a gente pode, nesse bate-papo, surgem sempre tantas dúvidas, né? Eu que agradeço. E só dar um recadinho para quem ainda não segue, seguir o perfil lá, Odontologia Biosegura, que a gente coloca algumas coisas interessantes lá. E é isso, muito obrigado. Vi que alguns ex-alunos entraram aí, pessoas conhecidas. Um beijo para todo mundo. Boa noite e obrigado a você. Adorei participar. Eu que agradeço. Gente, boa noite. Fiquem com Deus. Até a próxima. Tchau, professor. Tchau, tchau.